O ministro das Relações Exteriores da China lançou um alerta aos Estados Unidos e defendeu as relações de Pequim com a Rússia, mesmo em meio à guerra na Ucrânia. O nosso correspondente internacional, Luca Bassani, traz os detalhes do assunto para a gente agora. O ministro das Relações Exteriores da China disse que os Estados Unidos precisam mudar a sua visão distorcida que tem sobre o país e que, caso nada seja feito, uma rota de colisão e confrontação entre os dois países será inevitável. A relação entre China e Estados Unidos piorou bastante nos últimos 12 meses, pelos dois países se encontrarem em posições antagônicas em diversos assuntos geopolíticos. A exemplo da guerra na Ucrânia, onde os Estados Unidos é um grande financiador e apoiador da causa da resistência ucraniana, ao mesmo tempo que a China tenta ocupar uma posição de neutralidade, mas sem nunca condenar de forma explícita a invasão russa naquele país, além de ter ampliado todos os seus laços com o governo de Moscou antes mesmo da guerra se iniciar. As questões relacionadas a Taiwan falam mais diretamente a essa dicotomia entre os americanos e o governo de Pequim, onde ontem mesmo o próprio ministro da Defesa de Taiwan disse que uma incursão chinesa poderia se dar de forma repentina. E os Estados Unidos já repetiram que vão proteger Taiwan caso uma tentativa de anexação aconteça pelo governo do presidente Xi Jinping. As questões também relacionadas aos balões chineses encontrados em território americano durante esse ano, como uma tentativa de espionagem, segundo a versão dos americanos, ajudaram a deteriorar ainda mais essa relação que já vem bastante conturbada. Portanto, o ministro das Relações Exteriores pede que os americanos voltem a conversar com os chineses nas mesas de negociação, no campo diplomático, no campo econômico, para evitar qualquer problema no futuro. A região da Ásia-Pacífico tem se tornado novamente um foco de tensões nas últimas semanas após novos testes da Coreia do Norte, as falas dos ministros de Taiwan e também essa possibilidade dos chineses invadirem a ilha, algo que tem sido levantado por analistas internacionais desde o início da guerra da Ucrânia. Continuaremos acompanhando e atualizando a nossa audiência. De Munique, na Alemanha, Luca Bassani. Combinado, valeu, viu, Luca? Diogo, alguns pontinhos aí para a gente pegar, né? Essa relação já complicada vai ficando ainda mais delicada, então, entre Estados Unidos e China. Agora fazem bem os Estados Unidos de se posicionar a favor de Taiwan. E aí a gente vê também os chineses ressaltando a boa relação que tem com os russos, mesmo em meio à guerra que continua. Exatamente, Adriano. O que a gente está vendo é a consolidação de dois polos de poder no mundo. A gente precisa lembrar que no século passado, né, a gente teve aquela situação da Guerra Fria, que era um embate entre o mundo capitalista e o mundo socialista, basicamente Estados Unidos liderando de um lado e a União Soviética de outro. A Guerra Fria acabou no início dos anos 1990 e, desde então, acreditou-se que o mundo passaria a viver numa nova ordem multipolar, ou seja, com vários polos de poder ao redor do mundo. Um polo de poder na América do Sul, com o Brasil, polo de poder na África do Sul e assim por diante. Todos esses polos concordariam, né, disputariam poder, mas cooperariam entre si. Na verdade, o que a gente tem visto nos últimos anos foi essa criação de, novamente, um mundo bipolar com os Estados Unidos e, do outro lado, em vez de Rússia ou União Soviética, a China, que vem crescendo muito do ponto de vista do poderio econômico, militar e também de influência política em outros países. Haja vista a influência crescente que a China tem tido na América do Sul. Essa guerra na Ucrânia, ela serviu como um teste, ou talvez um ponto de inflexão para que esse mundo multipolar passasse a ser, ou venha a ser no futuro, também um mundo multipolar de enfrentamentos, de conflitos mesmo, entre esses dois polos de poder. Então, o que a gente está vendo agora é justamente os primeiros atos, né, dessa tensão crescente entre Estados Unidos e China. A questão de Taiwan é essencial justamente por isso. Os Estados Unidos apoiam, né, tem como aliado o governo de Taiwan, que é um governo autônomo em relação à China, e que, vale lembrar, surgiu como uma cisão que ocorreu lá no início da Revolução Chinesa, em que um partido nacionalista que ocupava o poder foi expelido, digamos assim, em uma guerra civil e acabou fugindo, se exilando para a ilha de Taiwan. Então, foi desde ali que começou, então, a ditadura comunista na China. Então, tudo isso é história, mas também, como a gente vê, um futuro
sombrio que vê pela frente. Pois é, Fernando Capês, China e Estados Unidos são os maiores parceiros comerciais do Brasil e Lula irá à China no final deste mês. De que maneira o Brasil deve se posicionar caso essa relação entre China e Estados Unidos piore? Olha, o Brasil tem que se posicionar de maneira independente na sua política externa. Ele não deve ficar atrelada à política externa ou ao comando de nenhuma nação, mesmo que seja os Estados Unidos da América. A posição de Joe Biden vai ficando cada vez mais enfraquecida no cenário internacional à medida que vão surgindo notícias de que tanto os Estados Unidos quanto a OTAN pressionaram a Rússia, a antiga União Soviética, a principal parte da União Soviética, até o momento em que houve a eclosão dessa guerra. Provocaram a Rússia insistentemente, atraindo países do leste europeu para a OTAN em 1999, em 2004, em 2008, desde 2014, quando, em 2013, os Estados Unidos estimulou um golpe de Estado na Ucrânia, tirando o presidente legitimamente eleito e provocando uma mudança de rumo, a situação vem se acirrando. Agora, o que está acontecendo fundamentalmente? Os Estados Unidos está sendo acusado, há sérias suspeitas, de que tem explodido um gasoduto que levaria gás natural da Rússia até a Alemanha, o Nord Stream 2. Isso vai provocar uma alta no preço do gás, porque agora os Estados Unidos é que está vendendo gás para a Alemanha, não mais a Rússia. E a população alemã está pagando o triplo do preço desse valor. Isso tudo está começando a tirar o apoio dos Estados Unidos para a guerra. Hoje, você tem América Latina, África, Índia, Sudeste da Ásia e China dando apoio diplomático à França, à Rússia, ainda que dissimulado. Então, o que o Brasil tem que fazer? Exatamente aquilo que está fazendo. Condena diplomaticamente, para não ficar mal com seus aliados da OTAN e também dos Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, não cede armas para a Rússia, para a Ucrânia, não tem nenhum envolvimento maior nesta guerra e mantém a sua política de independência. Nós precisamos da Rússia porque importamos 70% dos nossos fertilizantes lá da Rússia, temos um comércio de exportação de minérios com a China e temos também relações econômicas com os Estados Unidos. Nós temos que ver o que interessa para o Brasil e não para os Estados Unidos ou para a Europa. Manter relações boas com todos, manter relações comerciais com todos e diplomaticamente nos colocarmos numa situação de condenação da invasão da Rússia em relação à Ucrânia. É isso que tem que ser feito. Nada de brigar com ninguém ou seguir ordens dadas pelos Estados Unidos ou pela Europa.